Doutor e doutora, você sabe o que é SCP, Sociedade em Conta de Participação? Pois é, muitos médicos participam desse formato de sociedade e sequer sabem. Vem comigo que eu vou te explicar todos os riscos envolvidos. O tipo societário mais conhecido de nós brasileiros é a sociedade limitada. Quase todo mundo que opera no mercado tem esse tipo de sociedade. Agora, o que vem acontecendo na medicina e que tem riscos gravíssimos? É por isso que eu estou aqui, para falar isso para vocês. Está sendo oferecido no mercado, ou por ingerência, irresponsabilidade, ou por má fé mesmo, a SCP, Sociedade em Conta de Participação. É um outro formato onde existe um sócio, que é o capitalista, e existe aquele que participa, na teoria, só para prestar serviço. Mas é aí que é oferecido, é o tipo, é o formato que se oferece no mercado, e é aí que vem o erro. Então, a partir do momento que o médico, que o engenheiro, advogado, qualquer um, advogado mais difícil porque tem que registrar na OAB, mas o médico que está caindo nesse golpe, e eu vou trazer aqui para vocês realidades espantosas do que está acontecendo, né? Verdadeiros danos devastadores para a medicina. Então, o médico, ele tem como pressuposto querer economizar a qualquer custo. Isso é uma crítica, claro que edificante, mas tem que economizar com inteligência, ok? Esse tipo de sociedade, quando o médico chega para participar de uma sociedade, a pessoa vende assim, não, é só você assinar um documento e você já pode começar a receber. E o médico fala, nossa, que maravilha. Normalmente, como que funciona? Eu tenho que registrar no Conselho de Medicina, na Receita Federal, no INSS, na Prefeitura Local, no FGTS, na Caixa Econômica Federal, enfim, a boa e velha burocracia brasileira. Na SCP, você assina um documento e começa a participar no formato de distribuição de lucros, sem tributação na pessoa física e sem recolhimento de INSS. Agora, ser sincero, você vive no Brasil, você acha que seria possível um formato tão ausente de burocracia e tributação? Então isso precisa ficar claro, porque numa possível fiscalização, o fiscal vai identificar má-fé sua. Não adianta você falar que meu contador orientou assim, alguém me orientou assim, porque você tem que ter um mínimo de noção para tomar essa decisão. E eu trouxe aqui para enriquecer a sua noção, para te trazer conhecimento, o que a jurisprudência brasileira vem falando sobre isso. Rapidamente, tá? Alguns julgados. Olha só. O Tribunal Regional do Trabalho Paulista, aqui do estado de São Paulo, no processo, eu vou deixar escrito aqui embaixo, tá? Mas eu vou falar rapidinho. 011-770-05-2013. Desde 2013, esse é o entendimento. Desde 2013, esse é o entendimento. Eu vi hoje, eu estou fazendo esse vídeo porque hoje um grupo de médicos me disse que foram convidados a participar de uma SCP. Hoje, tá? Setembro de 2020. Então aqui o desembargador julgou e condenou os médicos a pagar multa de R$50 mil só por enquadrar dessa forma a sociedade, fora o recolhimento tributário composto de 27,5% do imposto de renda e 11% dele, do INSS, e mais 20% da parte patronal, tá? Então, meu caro, se você trabalhou 5 anos ganhando R$10 mil por mês e foi pego na malha ou numa fiscalização no ano de número 5, no 5º ano, é um apartamento fácil que você vai perder aí, tá? Ou um carro caríssimo. Você não consegue escapar dessa sem desembolsar 300, 400, R$1 milhão, tá bom? Isso eu falo com muita propriedade, milito nessa área há quase 20 anos, vejo problemas dessa ordem diariamente e o que acontece, que me deixa pasmo, é que as pessoas não param de cometer o mesmo erro. Outra jurisprudência. Agora é uma solução de consulta da Receita Federal. Perceba que falamos da seara trabalhista, agora nós vamos falar da Receita Federal, ou seja, processo administrativo, não é judicial, tá bom? Solução de consulta 1909. 09 quer dizer que é de 2009, então, esse entendimento. Então, olha só, a solução de consulta esclareceu o quê? Quando o sócio participante
exerce atividade constitutiva do objeto social. O que é a atividade constitutiva do objeto social? É o exercício da medicina. Você entra numa empresa de medicina para fazer o quê? É para vender sorvete? Não, é para prestar serviços de medicina. É isso que está falando. Desnatura-se a sociedade de tal forma que os valores recebidos por esse sócio a título de participação nos negócios devem ser tributados como atividade principal. Não se aplica, portanto, a distribuição de lucro. Isso quem está falando é o CARF, é o órgão supremo de julgamento recursal da Receita Federal, tá? Se você participa de uma SCP, sai correndo agora. Por quê? Ah, mas eu já estou há 3 anos, eu tenho um colega que está há 10, o meu pai está há 20. Mera sorte. Não dependa da sorte, dependa de competência, de técnica, de inteligência, de compliance. Isso que você tem que depender. Porque se você tem um problema, qualquer advogado vai conseguir resolver para você. Aqui não, aqui você vai depender de Jesus Cristo, porque ninguém vai conseguir resolver, você está errado. Ipsis literis, integralmente errado. Outra jurisprudência, agora do Tribunal de Justiça. Falamos do trabalhista, falamos da Receita Federal e agora do Tribunal de Justiça, um órgão estadual. Tá, então aqui eu falo até o nome da empresa, o processo é público, tá? Publicidade constitucional, artigo 5º, ninguém está inferindo o código de ética aqui, infringindo, melhor dizendo, o código de ética, tá tudo ok. Essencial Medicina Integrada, tá? Aqui do estado de São Paulo, processo 100.2553.51 de 2019, tá? No caso dos autos, como aponta a apelante, em razão da adoção do tipo de sociedade em conta de participação, na qual os sócios ocultos praticam regularmente o objeto social, lembra que no começo eu falei que existe o sócio ostensivo, que é o capitalista, e os ocultos, que é aquele que assina só um papel aqui, né, que não é nem documento, é papel, e pode trabalhar que você vai receber como distribuição de lucro. O sócio oculto aqui são os médicos que participavam dessa sociedade. Em total dissonância do previsto na legislação civil, ficou demonstrada a tentativa de burlar de forma ilícita a arrecadação previdenciária e tributária. Isso é o desembargador que está falando, tá? Sob o aspecto tributário, a Receita Federal vem entendendo. Percebam, o desembargador foi buscar o entendimento na Receita Federal, que é o que eu acabei de falar para vocês do CARF. Entendo que a utilização da sociedade em conta de participação entre hospitais e médicos consiste em uma forma de planejamento tributário ilícito. É crime, tá bom? Havendo provas de que os médicos que figuram como sócios participantes atenderam no hospital. Plantonista, pessoal. Médico que foi trabalhar para dar plantão. O fisco vem entendendo que a utilização da SCP foi apenas para contratar profissionais como prestadores de serviço, de forma ilícita, assim distribuindo lucros isento em vez de remuneração com incidência da contribuição previdenciária e do imposto de renda. Não é só o meu entendimento, diz aqui o desembargador, mas também o do CARF, que eu acabei de falar, na pessoa do relator Rony Soares Anderson. Acaba dizendo precedentes desta corte. Sabe o que quer dizer isso? Que o tribunal vem decidindo assim de forma recorrente, habitual, é corriqueiro esse tipo de processo. Então o seu amigo, pai, vizinho, irmão, que tem uma sociedade de conta de participação, em conta de participação, ou participa como sócio capitalista, ou o sócio minoritário, que é o que eu acabei de dizer aqui, está correndo o maior risco de todos. Temos processos aqui, tá? O vídeo já ficou longo, mas temos processo aqui de multas de 2 milhões, de 5 milhões, tá bom? É só você fazer um contato comigo que eu te mando todos os processos. Se você entrar no site do Jus Brasil ou do tribunal do seu estado e escrever no plano de pesquisa jurisprudencial SCP Medicina, vem centenas, dependendo do tamanho do tribunal, vem milhares
de decisões. E eu venho falar por quê? Porque eu milito diuturnamente com proteção intransigente do patrimônio do médico. E eu fico com dó, com piedade, eu tenho clemência do médico que chega lá e fala assim para mim: doutor, eu tô com esse problema aqui, você dá para ver o que é? Aí quando você vai até a Receita ver o processo, é questão de milhões, haja plantão para você pagar milhões. Isso está acontecendo a rodo, o dia inteiro, é ininterrupto. E fica aqui o puxão de orelha, porque cada um de vocês que economiza 50, 80, 100 reais de honorário contábil com esse tipo de contador que oferece esse produto, você merece isso, tá bom? Você merece isso. Então toma cuidado, tá? Com quem você trabalha e com as decisões que você toma. O vídeo de hoje é nesse sentido de bronca, de puxão de orelha, mas extremamente importante para que você reduza o seu risco patrimonial. Muito obrigado.